Legal. Gente, professor, boa noite. Obrigado pela presença de todos. Bom, então, como o Gustavo já enunciou, a gente vai falar um pouquinho sobre a acurácia de diagnósticos. E nós vamos hoje tratar de diagnósticos versus triagem, qualidade do diagnóstico, um pouquinho de vieses, a definição do padrão ouro e os testes de Covid, já que é uma coisa que está bastante corrente, a gente acaba tendo que responder várias vezes perguntas sobre teste, qual é melhor fazer, quando é melhor fazer, então a gente achou interessante trazer isso para a apresentação de hoje. Eu queria começar a apresentação hoje fazendo um pequeno teste com vocês. Então, vocês podem utilizar o QR Code que está aqui no canto direito e escanear com o celular e vão entrando no Kahoot para a gente fazer um joguinho aqui de perguntas e respostas sobre esses diagnósticos. Eu vou colocar aqui no chat o número do jogo para vocês acessarem. Isso que eu falo. Pronto. Gente, legal. Temos 8 pessoas até agora, 9, 10, 11, 13, 15, 16. Vamos lá, gente. Mais um minuto para todo mundo entrar. Pessoal, é importante vocês entrarem porque as perguntas vão aparecer somente no celular que tiver com o Kahoot ligado, tá? 18. Bom, vamos iniciar aqui então. Todo mundo está vendo aí, normal? 3, 2, 1. Sim. Vamos lá. A necessidade de escolher um teste para fazer um diagnóstico, qual dentre essas seria a característica mais desejada? Então, grande especificidade seria a característica desejada nesse caso. Fala as alternativas se forem curtas. Ah, tá, joia. Especificidade tem a ver com quantos sadios foram diagnosticados como tal. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Avançar. Acurácia é. Então, a acurácia, no caso, seria a somatória do verdadeiro positivo, ali, com o extremo, né, que seriam os negativos que realmente eram negativos, dividido sobre a somatória de tudo. A gente vai tratar com mais detalhes na nossa sessão. Valor preditivo negativo alto é um indicativo de alta sensibilidade? A resposta aqui era verdadeiro e falso. Por fim, padrão ouro é definido como sendo o teste perfeito, é imutável e soberano.
Esse foi rápido. Falso, todo mundo acertou esse. Legal. Esse teste é mais para a gente atiçar a curiosidade ali sobre o que a gente vai tratar na apresentação de hoje. Então, vamos dar início à apresentação. E a gente vai começar falando sobre as diferenças de aplicação de testes para diagnóstico e para triagem. O que isso quer dizer? Quando eu estou fazendo um teste para diagnóstico, de modo geral, eu estou buscando, através de uma coleção de sinais ou sintomas, identificar ou confirmar a presença da doença ou uma condição de saúde específica, né? Isso é um diagnóstico. Então, a indicação desse tipo de teste é para a gente avaliar a gravidade, para determinar início de tratamento, para fazer um prognóstico e também para fazer monitoramento da evolução, tanto seja evolução mediante tratamento, quanto simplesmente o acompanhamento de evolução para decidir a necessidade ou não de entrar com o tratamento. Aqui a gente tem alguns exemplos de testes que são padrão ouro para diagnóstico. Então, a gente tem teste de cultura para tuberculose, angio-TC para aneurismas, ultrassonografia de abdômen para polilitíase e o CEL para glaucoma. Uma característica importante de testes diagnósticos é que, idealmente, eles teriam maior especificidade. Na parede oposta, a gente teria os testes de triagem, né? Então, esse teste, na verdade, a gente está buscando, triagem busca, através de sinais ou sintomas, uma doença específica numa população, ali, no indivíduo. Esses testes de triagem, a aplicação geral é mais voltada para doenças graves ou doenças que têm prevalência muito alta. Uma coisa importante é que esses testes também eles são legais quando você vai fazer um diagnóstico precoce, e esse diagnóstico precoce tem capacidade de mudar o desfecho da história da doença para aquele paciente. Então, é um teste importante para isso. Alguns exemplos aqui também de padrão ouro de teste de triagem. Teste do pezinho para identificação de fenicetonúria, a glicemia de jejum para o diabetes, a mamografia para o rastreio de câncer de mama e o exame de toque para o câncer de próstata, né? Esses testes, idealmente, eles teriam alta sensibilidade. Claro que no mundo ideal a gente queria um teste com alta especificidade e alta sensibilidade, mas a gente não consegue sempre conciliar essas duas características no mesmo teste. Isso já começa a dar uma dica para a gente do que seria aquele teste padrão ouro, né? Vamos falar agora sobre qualidade do diagnóstico, agora que a gente já entendeu mais ou menos quando a gente usa testes de triagem ou testes diagnósticos, né? Então, uma das primeiras coisas que a gente vai tentar entender é a questão da definição de sensibilidade e especificidade. Eu queria dar uma dicasinha aqui para vocês, que quando a gente fala de sensibilidade e especificidade, na realidade a gente está tratando, como vocês estão vendo aqui nessa figura, a gente está tratando do domínio de doença. Então, por exemplo, a sensibilidade são os verdadeiros positivos dividido pela somatória de todos os que têm a doença presente, sejam elas identificadas ou não identificadas. Então, a gente vê que a gente está avaliando uma coluna aqui, seria a coluna da doença presente. A especificidade é outra coluna, também da doença, só que na doença ausente. A gente está comparando quantos verdadeiros negativos a gente tem, ou seja, pacientes que estão sadios e foram diagnosticados como tal, dentre toda aquela população que foi diagnosticada como que não tem a doença, mas que pode ter sido diagnosticada como tendo ou como não tendo a doença. Seguindo, a gente não pode deixar de falar de valores preditivos, né? Tanto positivo quanto negativo. E aqui uma coisa interessante é que, enquanto na sensibilidade e especificidade a gente tratava no domínio de doença, os valores preditivos a gente está tratando no domínio de resultado de teste. Então, a gente está tratando no domínio dessas linhas aqui. O valor preditivo positivo, esse em azul que a gente está vendo aqui, é relativo ao quê? São os verdadeiros positivos dentre aquele total de valores que deram positivo.
ou seja, isso engloba também as pessoas que não tinham a doença, mas foram identificadas como tendo a doença. E o negativo é exatamente o oposto. A gente está pegando quantas pessoas tiveram negativo e realmente não têm a doença e comparando com a somatória de todas as pessoas que tiveram negativo naquele teste. Esse macetezinho de entender os domínios é legal para a gente não se confundir na hora de fazer essas análises, principalmente quando a gente não tiver esse diagrama aqui disponível. Por fim, ainda nessa composição de valores preditivos, sensibilidade e especificidade, uma coisa importante para a gente tratar é a acurácia. Então, a acurácia nada mais é do que a proporção de acertos de um teste com relação ao teste em si, aos exames realizados. Então, quais são os acertos? Os acertos são os verdadeiros. Então, a gente tem o verdadeiro positivo na letra A e o verdadeiro negativo na letra D. E todos os resultados do teste são todos os resultados do teste. Então, seriam os verdadeiros e os falsos, tanto os positivos quanto os negativos. Aqui, antes da gente passar para a Thaís falar sobre a curva ROC, eu queria discutir com vocês uma característica que alguns autores trazem como sendo intrínsecas da relação valor preditivo, sensibilidade e especificidade, mas que a gente não pode acreditar como sendo uma regra. E é a questão da associação de valor de alta sensibilidade a valor preditivo negativo alto. Ou a alta especificidade com valor preditivo positivo alto. O que eu estou querendo dizer aqui? Alguns autores, eles associam eles afirmam que tem uma relação direta entre os valores preditivos positivos, por exemplo, e a especificidade. Por que eles tratam disso? Se a gente for ver, o VPP abrange essas duas variáveis aqui, certo? O A e o B. E a especificidade, que a gente viu, ela abrange essas duas outras variáveis aqui, o D e o B. O ponto comum é o B, que seriam os falsos positivos. E como o B é do domínio do falso, ele é o denominador das equações, tanto de especificidade quanto de valor preditivo positivo. Então, supostamente, se a gente tivesse um valor baixo aqui, a gente teria um valor alto nos outros dois resultados. Mas, como isso aqui é uma equação, é um sistema de equação com 4 variáveis, essa associação, ela existe para alguns casos, mas a gente não pode fazer essa generalização. Eu acho que isso é interessante a gente ter em mente, tá? A gente não pode associar sempre que um VPP alto vai estar associado a uma especificidade alta. Thaís? Ok. Bom, sobre a curva ROC, ela é uma forma de expressar graficamente a relação entre a sensibilidade e a especificidade, que geralmente, né, é uma relação antagônica. Quando uma sobe, a outra acaba diminuindo. Não sempre, mas geralmente é o que acontece. Essa curva, ela pode ser usada para se estudar a variação de sensibilidade e especificidade para diferentes pontos de corte. Esse ponto de corte, ele inicia nas características que o teste diagnóstico vai ter. Porque quanto maior esse ponto de corte, maior a especificidade que o teste vai ter, porém, menor vai ser a sensibilidade. E, de forma contrária, quanto menor o ponto de corte, maior vai ser a sensibilidade do teste, porém, menor vai ser a especificidade. A intenção com que se utiliza o teste diagnóstico influenciar na escolha do ponto de corte, né? Se eu quero ele mais sensível ou se eu quero ele mais específico. Então, testes para triagem, por exemplo, eles que exigem uma maior sensibilidade, eles vão ter, né? A gente vai escolher para ele um ponto de corte mais baixo, enquanto os testes diagnósticos, que exigem um maior ponto de corte, porque eles exigem uma maior especificidade. Através da curva ROC, dá também para determinar a acurácia de um teste diagnóstico. Então, a área sob a curva, ela determina o quão exato é um teste. Quanto maior essa área, mais acurado esse teste é.
Esse gráfico que eu trouxe, só para simplificar, então, nessa curva 2, o ponto B, ele simboliza o ponto que seria de desejo, né, que seria o padrão ouro, que conciliaria a maior especificidade e a maior sensibilidade. O ponto A é o ponto de maior sensibilidade, e o ponto B, ou o ponto C, desculpa, é o ponto de maior especificidade, que se consegue com o teste em questão. Pode passar aí. Tá, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os vieses que podem estar presentes nos estudos, né, nos estudos de acurácia de diagnóstico. Então, primeiro a gente vai resgatar dois conceitos, que são o de erro aleatório e o de erro sistemático. O erro aleatório, ele acontece pela diferença que existe entre a minha amostra e a população geral de estudo. Então, esse erro, ele acontece simplesmente porque eu não consigo fazer um estudo com toda a população, né, desejada. Então, existe uma diferença entre a realidade daquela população que eu tenho ali para estudar e a população geral. Então, é um erro que não pode ser evitado. Já o erro sistemático, ele expressa a diferença entre a medida real de efeito e aquela que foi obtida no estudo. Esse erro ele pode ser causado por vieses, por erros da metodologia, erros na execução do estudo e também pela presença de fatores de confusão. Então, para minimizar esse erro sistemático, é só a gente minimizar, né, usar os métodos, as ferramentas que existem para minimizar também esses erros, né, de viés, de execução no estudo. Então, minimizar todas essas possibilidades de falha para que não aconteça o erro sistemático. Essa segunda imagem, à direita, ela traz as possibilidades para precisão e acurácia dos testes, né? Na primeira imagem, ela traz, né, essa bolinha vermelha bem espalhada. Isso significaria um teste pouco preciso e pouco acurado. Na segunda bolinha, o teste ele seria preciso, porque está ali o vermelhinho concentrado todo num lugar, porém, seria pouco acurado, porque não está ali no alvozinho dele, né? Na terceira bolinha, a gente teria um teste preciso e acurado. E na quarta bolinha, seria o padrão ouro, né? Que é um teste muito preciso e também muito acurado. Aí embaixo, a gente tem um esquema representando o erro de acurácia, que seria o erro sistemático. Ele acontece, né, por uma série de erros que eu falei durante a aplicação do teste, ou aquisição da amostra. E o erro de precisão, ele acontece aleatoriamente, ele é randômico. Esse gráfico abaixo, ele mostra a relação entre o erro, né, e o tamanho da amostra. Então, o erro aleatório, quanto maior a minha amostra, menor ele é, porque eu estou aproximando das pessoas na amostra da quantidade, né, de pessoas no mundo real, assim, no estudo, né? E o erro sistemático, ele é invariável, né, independente do tamanho da população, porque é uma questão de erro de execução ou planejamento do estudo. Pode passar, Eric. Daí só chamar atenção para uma coisa aqui no gráfico, é que a gente consegue visualizar que quanto maior a nossa amostra, aquele erro aleatório tende a diminuir, né? Então, essa dispersão que a gente vê no sistemático tende a formar um cluster e se aproximaria, em teoria,
desse quadro aqui, onde a gente tem bastante precisão e bastante acurácia. Enquanto que o erro sistemático, como você falou, ele tende a ser constante ou variar pouco conforme a população, porque ele é um erro estrutural, digamos assim, do estudo. Perfeito. Então, os vieses que podem ocorrer, né? Existe o viés de seleção, que ele acontece quando certos indivíduos têm mais chances de serem selecionados para uma amostra, né? E ela seria aparentemente equivalente. Só que ela não é. Então, como está no slide, ela é associada a problemas na representatividade da amostra. Isso acarreta problemas no resultado, né? Porque a gente tem uma amostra ali que parece ser equilibrada probabilisticamente, mas não é. E as principais causas são a autorreferência, por exemplo, em estudos que recrutam, né? Por exemplo, em estudos que abrem para voluntários, né? As pessoas que tendem a se inscrever mais para o estudo, para participar da amostra, são pessoas mais saudáveis, porque pessoas saudáveis se voluntariam mais. Então, isso acaba também aumentando o viés de seleção. Existe a admissão por conveniência, quando, por exemplo, um médico ele resolve fazer uma pesquisa e aí ele coleta aquela amostra no próprio consultório, no próprio ambulatório, então ele acaba fazendo, né, esse viés de conveniência, aumentando o viés de seleção. Também as perdas de segmento, durante o estudo, os participantes vão saindo dele, né? Então, a gente tem uma perda aí de dados durante o estudo, isso gera um problema nessa representatividade da amostra. E quando há prevalência exacerbada. Então, quando uma doença, por exemplo, ela está num momento, por exemplo, de epidemia, isso gera um viés, porque ela está com a prevalência muito alta durante aquela aplicação do estudo, mas talvez ela não tenha aquela prevalência realmente. O outro viés é o viés de informação. Ele acontece quando a informação obtida pode distorcer os resultados do estudo. Por exemplo, quando o pesquisador ele acaba coletando informações mais precisamente de um determinado grupo da amostra do que de outro. Então, ele acaba enviesando os resultados. Então, esse erro ele está associado a erros na classificação da amostra. Ele é também referenciado como viés de aferição ou erro de classificação, e as suas principais causas são a variação individual, então, a variação de resposta entre os indivíduos da amostra, por exemplo, a variação entre os observadores, então, às vezes, um observador faz mais perguntas que outro, e isso acaba enviesando o estudo. A instrumentação inadequada ou a utilização da técnica de forma incorreta. Esses últimos dois são autoexplicativos, né? Também acaba gerando problemas no resultado. Pode passar. Thais, antes de a gente passar, eu só queria dar 2 exemplos aqui da técnica incorreta, da instrumentação incorreta, porque é algo que a gente é bastante suscetível quando a gente vai fazer um ensaio lá no ambulatório, por exemplo. Se a gente estiver fazendo um ensaio, por exemplo, que use a tensão arterial como uma das variáveis, caso quem esteja aferindo essa tensão não seja uma pessoa que seguiu todos os protocolos, perguntou se o paciente verificou se o paciente estava sentado, estava encostado na cadeira, com o pulso, com o braço na altura do coração, se não tinha ingerido café, bebida alcoólica, se já tinha ido ao banheiro. São coisas que afetariam ali o resultado por conta de uma técnica incorreta, né? Então, assim, é coisa simples, mas que na realidade é muito mais fácil de acontecer um viés desse do que, por exemplo, um viés de observador se o estudo estiver bem amarradinho, estiver bem escrito. De instrumentação inadequada, eu ainda permaneço no exemplo aqui da aferição da tensão arterial, mas, por exemplo, se a gente estiver usando um esfígma que não está aferido,
ou então um termômetro que não esteja ferido. Então, são coisas simples, mas que, querendo ou não, a gente é bastante suscetível e, de modo geral, é algo que não é muito levado em conta na hora que a gente vai fazer uma verificação, né? Então, só prestar atenção nesses detalhes. Então, vamos lá, padrão ouro e teste de COVID. O padrão ouro, na definição de VSI, é o seguinte, não é o teste perfeito, mas é simplesmente é o melhor teste disponível. E isso, por mais vago que seja, é a pura verdade. Então, assim, não existe um método para você determinar ali, criar um teste de padrão ouro. Você utiliza testes que têm valores de sensibilidade, especificidade e acurácia, mediante condições onde esses testes podem ser aplicados. Então, nem sempre uma técnica, e aqui eu vou dar um exemplo para contextualizar, um teste, uma ultrassonografia de abdômen, por exemplo, é um teste riquíssimo, assim, mas se você quiser usar ele para identificar alguma, por exemplo, uma neoplasia de colo, neoplasia de intestino delgado, é um teste bem ruim, porque é muito operador dependente e por conta de gases e tal, e a gente acaba tendo uma capacidade de diagnóstico diminuída. Em compensação, esse é o teste padrão ouro para a gente detectar colelitíase. Então, o teste padrão ouro, na realidade, é exatamente isso. É o melhor teste disponível para aquela aplicação. Isso quer dizer, obrigatoriamente, que esse teste ele não é imutável e, uma vez definido, ele deve ser utilizado e, quando novas técnicas surgirem, elas devem ser colocadas à prova para verificar se elas têm mais capacidade de dar resultados favoráveis ou mais precisos do que aquele teste estava sendo utilizado anteriormente. Agora, okay. Vai entrar nos detalhes com a gente. Pronto. A gente trouxe como exemplo, né, os testes para COVID. Basicamente, para exemplificar, né, as situações em que cada teste ele se aplica melhor. Então, a gente tem 3 tipos de teste: o de ácido nucleico, o teste de antígeno e as sorologias, que são os testes rápidos. E os 2 primeiros são os labs, né? Como a Eric falou, idealmente a gente deveria ter testes bastante sensíveis e bastante acurados, mas nem sempre é possível ter essa proporção, como a gente já viu. Então, a gente prioriza uma das duas de acordo com o objetivo que a gente tem com aquele teste. Então, no geral, as sorologias, elas são utilizadas para triagem ou, né, para pós-infecção. E os testes de swab, né, o de antígeno e o de ácido nucleico, eles são utilizados para diagnóstico, então, no momento em que a pessoa está manifestando os sintomas da doença. Esses testes, inclusive o RT-PCR, né, que é o mais usado assim, para diagnóstico, ele é um teste de ácido nucleico. Ele é o teste mais específico que a gente tem, ele é mais específico que o teste de antígeno, apesar de que os dois são usados para o mesmo fim, né, porque o teste de antígeno ele ainda tem uma boa especificidade, mas o teste de ácido nucleico acaba tendo uma melhor especificidade ainda do que o outro. E as sorologias, elas têm uma melhor, elas têm, pra ver agora, peraí, gente, ela tem uma maior, gente, eu esqueci a palavra, socorro, calma. Ele tem uma maior sensibilidade, então ele é usado para a triagem por essa característica. E é basicamente isso que a gente tinha para falar, né? Trazer como exemplo os testes COVID. Eric. Pessoal, então, para a gente fechar aqui e dar início ao último Kahoot de hoje, deixar bem claro que, independente de janela e tipo de teste,
a gente, como o teste, como a classificação, a especificação do que é padrão ouro, que eu mostrei para vocês anteriormente, ela varia, aqui também ela variaria, certo? Então, se eu quiser identificar se o paciente está efetivamente com um vírus no corpo, um teste sorológico, ele não vai me entregar essa resposta, porque ele, na verdade, ele está medindo a resposta do corpo à infecção. Então, seria um teste que a gente averiguaria IgMs, IgG, alguns verificam IgA, e essas verificações elas podem ser quantitativas ou qualitativas, dependendo do teste. No outro ponto da curva, a gente tem ali os testes RT-PCR, onde efetivamente sim você está procurando por DNA viral. Então, aquele teste suave que a gente faz na nasofaringe é um teste RT-PCR. A gente está buscando vestígios do vírus ali para fazer identificação. E o teste sorológico, a gente, na verdade, está buscando a resposta do corpo a esse antígeno, né? Então, a gente vai buscar as imunoglobulinas. O professor quer falar? Não, era isso que eu tava. Era a observação que eu queria que você desse realmente sobre essa questão de qual é o exame, dentre esses exames aí, qual que poderia ser selecionado como padrão ouro? Qual a opinião de vocês? Para você fazer a identificação de um paciente que está, se ele está ou não infectado, para CESAB, por exemplo, o escolhido é o RT-PCR, para fazer a identificação da presença do vírus. Uhum. Agora, para métodos de triagem, para fazer aquele sistema de triagem telefônica que a gente fazia, para levar o paciente para o posto de saúde, para ver se ele vai precisar mesmo ficar em isolamento ou não, vai cumprir quarentena ou não, aí os testes estavam sendo mais realizados nos testes sorológicos, né? Principalmente, né, para triar os contatos da pessoa que foi diagnosticada, foi diagnosticada pelo RT-PCR, aí fazer aquela triagem ali com o sorológico, né, para verificar entre os contatos a possibilidade de um contágio. Legal. Pessoal, vamos fazer o Kahoot, então? Podem tentar entrar, que eu já deixei aberto aqui. Eu vou colocar o número do jogo aqui no chat.